No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o vice-presidente da AJUF na terceira região, o desembargador federal Carlos Delgado. Ele foi advogado, consultor tributário, juiz de direito de São Paulo e ingressou na magistratura federal em 1998. Tornou-se desembargador federal da terceira região em 2016, cargo ocupado pelo critério de merecimento. Ele está aqui para conversar conosco sobre o projeto de lei 7.735 de 2017, a reforma da Previdência e a importância da participação da Justiça Federal na Justiça Eleitoral. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Desembargador, muito obrigada por estar aqui no programa Justiça para Todos. Daiane, eu que agradeço o convite e gostaria de cumprimentar você e todos aqueles que estão nos assistindo. Desembargador, vamos começar a nossa conversa sobre o projeto de lei 7.735 de 2017, de autoria do Superior Tribunal de Justiça. Ele trata exatamente do regime de custas, do Fundo Especial da Justiça Federal. Mas antes de explicar esse texto, eu queria que o senhor explicasse o que são custas processuais ou custas judiciais. Perfeito, Daiane. Custas processuais ou judiciais, que são sinônimos, ela é uma taxa judiciária, né? Toda vez que o poder público presta algum serviço, ele tem direito de se ressarcir por isso, porque serviço tem conteúdo econômico e tudo aquilo que tem conteúdo econômico tem peso no orçamento. Custas e despesas processuais são tudo aquilo que se gasta no curso do processo, com a diferença de que custas é uma taxa judiciária simplesmente devida pelo jurisdicionado acessar o Poder Judiciário, e as despesas processuais são todos aqueles gastos que ocorrem no curso do processo. Como é que esse regime de custas funciona hoje na Justiça Federal e o que o texto em tramitação, no Legislativo, ele traz de novidade, de mudança? Bom, hoje as custas processuais, assim que elas são recolhidas, então estamos falando daquela taxa judiciária que o administrado recolhe para ingressar com o processo. Ele recolhe essa taxa vai direto para o Tesouro Nacional. Ela passa diretamente a constituir o orçamento da União. E esse orçamento, como um todo, no curso da votação da lei orçamentária, ele vai ser realocado ou redistribuído de acordo com as necessidades de cada poder e de cada órgão pertencente a estes poderes. O nosso projeto de lei, o que ele altera? Ele altera justamente essa via de ingresso. Ao invés das custas processuais serem encaminhadas diretamente ao Tesouro, elas serão encaminhadas ao Fundo de Custas da Justiça Federal, que poderá gerir esses recursos diretamente, sem a necessidade de ingresso ao Tesouro para depois retorno disso ao Poder Judiciário, de acordo com a conveniência do Executivo e do Legislativo. Ou seja, é o Judiciário administrando aquilo que ingressa nos seus cofres, de forma a melhorar a estrutura do Poder Judiciário. E na prática, como é que funcionaria esse fundo chamado FEJUF, Como é que a Justiça Federal administraria isso? Então, o FEJUF vai ser um órgão pertencente à Justiça Federal, que vai ser um órgão que fica na estrutura hierárquica abaixo do Conselho da Justiça Federal, com orçamento próprio, escrituração contábil própria, e que vai ser administrado principalmente, aí tem uma mudança muito interessante, por juízes de primeiro e segundo graus da Justiça Federal. Porque nós sabemos que o Conselho da Justiça Federal, sem demérito, mas ele é administrado hoje não só pelos presidentes dos tribunais regionais federais, que são seus conselheiros, mas também por 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, há uma democratização na aplicação, no gerenciamento e aplicação desses recursos, porque o projeto de lei, ele prevê que a composição e o gerenciamento do FEJUF será feito predominantemente por juízes de primeiro e segundo grau, com mandatos de 2 anos. Doutor Carlos Delgado, e para o cidadão, a gente sabe que tudo que a Justiça faz, no fundo, tem um objetivo de favorecer o jurisdicionado. Essa mudança desse projeto, com esse projeto de lei virando lei, traria melhorias para o jurisdicionado? Traria, Daiane.
Daiane, é interessante, né? Que sempre que nós falamos de custas, a primeira impressão que vem à nossa mente é, mais uma vez, o Estado avançando em cima da economia do administrado ou do jurisdicionado. Agora, a bem da verdade, custas são representam uma ferramenta extremamente importante no processo de redistribuição de renda. E eu vou dizer por que custas são tão importantes no processo de redistribuição de renda. Porque muitas vezes o acesso ao Poder Judiciário, ele se dá de forma gratuita. Esse gratuito, entenda-se, custeado pelo próprio Estado. É a antiga assistência judiciária gratuita, que agora chama-se gratuidade de justiça no novo Código de Processo Civil. Então, só que os recursos são finitos. O dinheiro não é infindável. Então, o que acontece? Quando há o recolhimento de custas, e estas custas ingressam para os cofres públicos, elas vão auxiliar a pagar ou custear aquele conflito de interesses de quem não tem condições de buscar o acesso ao Poder Judiciário se não fosse esse auxílio do Estado. Então, as custas funcionam um pouco como redistribuição de renda, porque quem tem condições recolhe as custas, paga-se por um serviço que o Estado presta e que há autorização constitucional para que ele cobre por isso, e com isso a gente auxilia aqueles que não têm, que definitivamente estariam marginalizados da sociedade, não conseguiriam esse acesso ao Poder Judiciário se tivessem que arcar com essas custas, porque o Estado tem recursos suficientes para custear o litígio dessa pessoa. Então, esse seria o primeiro aspecto da importância que as custas têm para o jurisdicionado. O segundo aspecto, e agora diretamente em relação ao PL que nós estamos tratando aqui, essas custas elas vão ser utilizadas na melhoria do Poder Judiciário, né? E é importante que se diga, a vedação legal de utilização destes recursos para pagamento de pessoal. Então, esses valores que vão ingressar para o fundo de custas, eles não podem ser utilizados para pagar aumento de juízes, aumento de servidores, quaisquer outros benefícios pecuniários, tá? Esses recursos, eles só podem ser utilizados na melhoria da estrutura, projetos de interesse, por exemplo, atualmente o processo judicial eletrônico, né? Na estrutura física, prédios, instalações, na modernização dos nossos equipamentos tecnológicos, e aí sim, na capacitação. Eu posso usar, no que diz respeito às pessoas, na capacitação de juízes e servidores, dando curso de forma que eles se sintam mais preparados para o exercício das suas tarefas habituais do dia a dia. Desembargador, a JUF tem apoiado, defende a aprovação desse projeto de lei, tem acompanhado de perto a tramitação. Como é que tem sido esse diálogo com o Legislativo? O diálogo tem sido bom, Daiane. É importante ressaltar, você falou da participação da JUF, esse é um projeto estratégico para o Poder Judiciário Federal. Então, a JUF teve uma participação ativa na elaboração dele e hoje ela acompanha a par e passo. Os diálogos são bons. O ministro Noronha, presidente do STJ e do CJF, é um aliado importantíssimo, ele abraçou a causa e ele tem ido juntamente com a JUF até o Congresso e se dispondo a conversar com todos os parlamentares. De início, sempre há, por parte dos parlamentares, uma ressalva de que isso poderia gerar um aumento de gastos, e a gente está vendo que não tem aumento de gastos nenhum, é só um redirecionamento de recursos. Depois há sempre uma segunda preocupação de que isso seria aplicado em aumentos ou pagamentos de verbas para juízes e servidores. Isso já está esclarecido que não pode acontecer com o projeto. Então, afastadas estas duas preocupações, o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, se comprometeu de agilizar o andamento disso, porque percebeu a importância que esse projeto de lei ele tem, não só para a justiça, mas para a sociedade como um todo. Desembargador, nós vamos para um rápido intervalo.
E no próximo bloco, a gente continua a entrevista com o desembargador federal Carlos Delgado, vice-presidente da AJUF na terceira região. Voltamos em instantes. Até já. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o vice-presidente da AJUF na terceira região, desembargador federal Carlos Delgado. Desembargador, neste bloco vamos falar dessa luta da AJUF para uma participação maior da Justiça Federal na Justiça Eleitoral. Mas antes disso, para a gente entender direitinho, o que diz a Constituição Federal no artigo 121 e a Lei Orgânica da Magistratura no artigo 11 com relação à competência e organização da Justiça Eleitoral no Brasil? Perfeito. Daí, nessa sua pergunta, diz com a estrutura da Justiça Eleitoral que se encontra na Constituição Federal. Nós temos ali, muito rapidamente, a estrutura, é o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e os juízes de primeiro grau que exercem a competência eleitoral quando aquele conflito chega ao conhecimento do Poder Judiciário. O artigo 121 da Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura, o artigo 11º, eles tratam justamente do exercício dessa competência eleitoral em primeiro grau. E eles se referem que essa competência será exercida por juízes de direito, né? E juiz de direito, numa interpretação literal, é um termo usado para designar os juízes da Justiça Estadual. Então, quando se fala em juiz de direito, realmente existem duas formas de se interpretar isso. Existe uma literal, são só os juízes vinculados às justiças estaduais, que entendo até obtusa, né? E juiz de direito enquanto sinônimo de juiz. Juiz que chegou ao seu cargo público por meio de concurso público, e aí nós teríamos, no exercício da chamada competência comum, que estão as justiças estaduais e a Justiça Federal, um termo que diria respeito a juízes federais e estaduais. Então, doutor Carlos, nesse entendimento da AJUF, quando ela foca na expressão juiz de direito, ela entende para a AJUF a norma não restringe, né? Não, pelo contrário, a norma deveria incluir. Então, os juízes federais deveriam participar da gestão junto com os juízes estaduais. Isso é importante dizer, porque é isso que a AJUF neste momento está buscando, junto com os juízes de direito, o exercício dessa jurisdição eleitoral. Acho aqui importante também que a gente faça uma distinção muito rápida para os nossos espectadores. Matéria eleitoral é matéria especializada. E é uma matéria especializada que está inserida na estrutura do Poder Judiciário da União, né? São órgãos do Poder Judiciário da União, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Penal Militar Federal e a Justiça Eleitoral. Uma consequência lógica disso, a jurisdição eleitoral, em tese, deveria ser exercida pela Justiça Federal, porque dentre as justiças da União, ela é a mais apta, porque tem competências acumulativas para exercer a jurisdição eleitoral. Mas fato é que pela história da Justiça Federal, que é a mais antiga das justiças, mas que sumiu com a Constituição de 37, reapareceu em segundo grau com a Constituição de 46, depois reapareceu em primeiro grau também, em pleno regime militar, em 66, e foi reestruturada com a Constituição de 88, essa história um pouco tumultuada afastou a Justiça Federal do exercício da jurisdição eleitoral. E também porque a Justiça Federal era muito pequena em 88, ela não era o que a gente chama de capilarizada, ela existia só nas capitais dos estados. Hoje não, hoje, se nós formos ver,
Por exemplo, a seção judiciária de São Paulo tem certamente mais de 60 subseções judiciárias. Então, teria condições de contribuir com o exercício da jurisdição eleitoral. Há quem participe desse debate por uma participação maior e defenda e diga que a falta de pluralidade é apenas na primeira instância. No Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral não haveria isso. O senhor concorda e por quê? Eu concordo, porque na realidade cada uma dessas instâncias ela deve refletir a anterior, né? Então, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral nós temos a participação de ministros do Supremo e ministros do STJ, que muitas vezes são egressos da Justiça Federal. Então, a participação no Tribunal Superior está garantida. Nos tribunais regionais eleitorais, por previsão constitucional, nós também temos garantida a participação de um desembargador de Tribunal Regional Federal e nos estados onde não há TRF, do juiz federal. E no primeiro grau, não. Não há participação alguma de juiz federal no exercício da jurisdição eleitoral. A previsão que existe, ou a interpretação que se dá, a previsão existente na LOMAN, é de que ela será exercida com exclusividade pelos juízes eleitorais. Então, realmente, pela própria estrutura, a gente já percebe que há uma falha aí. E é o que a AJUF busca atualmente, é a correção dessa falha. E essa busca da AJUF, inclusive, foi por vias administrativas na Justiça Eleitoral. Como é que foi isso? Exatamente. Porque há uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que nós estamos pedindo, como você mesma falou, a revisão administrativa disso, e estamos aí num processo de convencimento, não só de todos os integrantes da Justiça Eleitoral, mas principalmente junto aos ministros do Supremo. Porque hoje o presidente, hoje não, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sempre é um dos ministros do Supremo, na ordem de antiguidade deles, e estamos tentando mostrar isso para eles, de que não se está cumprindo essa pluralidade que deveria existir na composição integral do órgão, né? E demonstrando também que nós temos aptidão para lidar com a matéria. Afinal de contas, a Justiça Federal lida com direito público. E o direito eleitoral nada mais é do que uma ramificação no direito público. Ela é matéria de direito público. Então, aptidão nós temos, condições nós temos, porque hoje a Justiça Federal ela está mais capilarizada, e nós não vemos problema algum de nos inserir na participação desse processo eleitoral por meio da prestação de jurisdição eleitoral. Desembargador, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a entrevista com o desembargador federal Carlos Delgado, vice-presidente da AJUF na terceira região. Voltamos em instantes. Até já! E o Justiça para Todos volta a falar com o vice-presidente da AJUF na terceira região, desembargador federal Carlos Delgado. Doutor Carlos, em 2018, a magistratura federal, por meio da AJUF, acompanhou de perto o passo a passo do governo com relação à reforma da Previdência. Acompanhou a entrega do texto ao Congresso Nacional e sempre deixou bem claro o posicionamento. Eu queria que o senhor relembrasse por que, à época, a AJUF sempre disse que era contrária àquela proposta apresentada. Bom, Daiane, a AJUF era contrária àquela proposta porque não houve diálogo. Então, a partir do momento em que não há diálogo, e a partir do momento que nós somos tolhidos no nosso direito de apresentar as nossas insatisfações ou apontar aquilo que a gente entende não seja adequado no regime próprio e também no regime geral, a postura que nos resta é de contrariedade àquilo que o governo tentou empurrar goela abaixo na época.
Mas a JUF nunca foi contra, entende que é importante revisar esse sistema, né? A JUF entende que é importante, creio que todos os nossos associados sabem da importância disso. Eu acho que aí tem que ser feito um parênteses, né? A reforma da Previdência ela acaba sendo necessária porque a população, a expectativa de vida do brasileiro ela vai aumentando e a população vai envelhecendo. Então, sempre que a gente tratar de previdência social, esses dois fatores são cruciais na administração disso tudo. Não é algo muito agradável, porque esse é um processo natural. O processo de envelhecimento e o processo de elevação da expectativa de vida, que é o que todos buscam, né? Isso é qualidade de vida. Infelizmente, num determinado momento, naquilo que trabalha com esses elementos, aquilo vai ser impactado. Então, é o que o tal mercado hoje exige, né? Esse impacto é muito grande, há um certo desequilíbrio no que está acontecendo e o mercado passa a exigir, para que ele volte a crescer, que haja uma reforma da Previdência. Então, por isso que a JUF, ela é sensível, ela observa, ela entende o que está acontecendo, ela é sensível a isso e ela não se coloca como um obstáculo à reforma da Previdência, ela não é contrária. Ela sabe que, dentro do que eu falei, ela é importante para o país. E nesses termos é que nós pretendemos, com a cooperação do governo, com a abertura de espaço, discutirmos a reforma da Previdência. Doutor Carlos, o atual sistema que está em desequilíbrio e a tentativa de estabelecer novas regras impactam de que forma no trabalho da Justiça Federal? Bom, Daiane, a gente tem, lógico que vai ter um impacto jurídico disso, né? A reforma, dependendo da maneira como ela vier, ela vai gerar inúmeros questionamentos que vão chegar até o Supremo Tribunal Federal, mas que inevitavelmente vão iniciar na gente, nos juízes de primeiro grau e nos tribunais de apelação, os conhecidos tribunais regionais federais, porque causas de natureza previdenciária são de competência da Justiça Federal. A gente entende que se essa reforma ela não sair de uma maneira adequada, né, que atenda os anseios do mercado, mas que respeite também os direitos do cidadão, dos segurados, as regras de transição, tudo isso vai gerar uma movimentação processual muito grande, um questionamento muito grande por parte daqueles que se sentirem prejudicados, e isso vai impactar diretamente o nosso serviço. No que diz respeito à nossa Previdência, né, e aí quando eu falo nossa, eu incluo aí magistrados, integrantes da Justiça Federal, e também os nossos servidores, que são o coração da Justiça. Como eu mencionei anteriormente, se nós focarmos única e exclusivamente a previdência gerada pela Justiça Federal, servidores e magistrados, de 93 para cá, ele tem custeio e ele tem recursos, né? Vamos imaginar 11% da renda bruta do servidor, mas até 97, a partir de 97, mais 11% de custeio por parte da União. E a partir de 2004, 22% de custeio da União. Não precisa ser um gênio matemático para verificar que o que se arrecada é o suficiente para pagar um benefício para os servidores e magistrados que respeite a integralidade e a paridade. Aliás, só para, na esteira dessa pergunta, é importante a gente ressaltar aqui que o Poder Judiciário já sofreu 2 reformas da Previdência, né? Em 98 e depois em 2004. Reforma da Previdência para a gente não é novidade, né? E hoje nós temos 3 regimes na carreira. A gente tem o regime da paridade, da integralidade para aqueles que ingressaram até 98. Depois nós temos aí um regime diferenciado para quem ingressou, eu falei 98 até 2003. Depois entre 2003 e 2013 e a partir de 2013, porque quem ingressou no Poder Judiciário, seja servidor ou magistrado depois de 2013, não tem mais aposentadoria integral e não tendo integral não tem paridade. Estão no regime próprio. Então, impacto econômico
eu creio não haverá um impacto muito incisivo. Agora, voltamos à primeira pergunta, a Justiça Federal entende que ela também precisa dar a sua colaboração, né? Então, talvez um impacto político e econômico disso, né? Onde nós pretendemos colaborar, mas jamais abrindo mão de direitos que a gente entende sejam essenciais e comezinhos. Desembargador, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço, foi um prazer. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.